A fé é mais do que uma simples crença ou sentimento passageiro. Ela é a força invisível que transforma vidas, que move montanhas e molda a realidade de quem se entrega totalmente a Deus. Muitos de nós vivemos momentos de dúvida, de medo e de incerteza, questionando se nossas orações são ouvidas, se nossos esforços valem a pena, se Deus realmente está agindo em nossa história. Mas a Bíblia nos mostra, repetidas vezes, que a fé é um instrumento poderoso pelo qual participamos da obra divina na terra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa convicção profunda, que não depende do que nossos olhos podem perceber, é o que nos permite caminhar em direção à vitória, mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação, ele já estava idoso, e Sara não podia mais ter filhos. No entanto, Abraão creu na palavra de Deus, confiou na sua promessa e agiu de acordo com a fé que tinha. Romanos capítulo 4, versículo 20 nos lembra: não duvidou, pela incredulidade, da promessa de Deus. Antes, fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Abraão nos mostra que a fé não é apenas acreditar quando tudo está fácil, mas confiar em Deus mesmo quando a realidade parece impossível. É essa mesma fé que molda nossas vidas, que transforma nossos caminhos, que abre portas que pareciam fechadas e traz luz para lugares de escuridão. A fé também nos dá força para resistir às tempestades da vida. Todos enfrentamos momentos de sofrimento, de perda, de desânimo. Mas é justamente nesses momentos que a fé se torna uma âncora para nossa alma. Jesus nos disse em Mateus capítulo 17, versículo 20: Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Observe que Jesus não fala de grandes atos de fé, mas da fé genuína, mesmo que pequena, que confia plenamente em Deus. É essa fé, muitas vezes silenciosa, que molda nossa realidade, porque nos conecta com o poder de Deus que não falha. No entanto, é importante compreender que a fé verdadeira não se manifesta apenas em palavras, mas em ações. Tiago capítulo 2, versículo 17 nos ensina: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé que transforma a realidade é aquela que nos leva a agir com coragem, a perseverar nas dificuldades, a amar mesmo quando é difícil, a perdoar mesmo quando dói. Cada passo dado com fé é um passo em direção à mudança. Cada decisão guiada pela confiança em Deus contribui para a construção de uma vida moldada pela sua presença. Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante das circunstâncias. Podemos pensar: eu não tenho controle sobre nada, minha vida está fora de rumo. É exatamente aí que a fé entra. Quando entregamos nossa vida a Deus, quando confiamos que Ele está trabalhando para nosso bem, mesmo sem entender os caminhos, nossa realidade começa a mudar. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos garante: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma afirmação de otimismo, é a verdade de que, pela fé, participamos do poder de Deus para superar, transformar e moldar nossa existência. A fé também nos protege contra a dúvida e o desânimo. Em tempo de provação, é natural sentir medo, tristeza ou insegurança. Mas a fé nos lembra de olhar para além do presente, de perceber que Deus tem um propósito maior. Salmos capítulo 46, versículo 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando mantemos nossa fé firme, mesmo nos momentos mais sombrios, nosso coração se acalma, nossa mente se fortalece e somos capazes de enxergar oportunidades onde antes havia apenas dificuldades. Além disso, a fé nos conecta com a esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13 declara: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança nasce da fé, porque quando acreditamos no que Deus pode fazer, nossos pensamentos e nossas atitudes começam a refletir essa confiança.
Nossa realidade deixa de ser determinada apenas pela circunstância, se passa a ser moldada por aquilo que Deus promete em Sua palavra. É fundamental também lembrar que a fé é cultivada diariamente. Não é um dom que recebemos uma vez e depois esquecemos. É uma força que precisa ser alimentada pela oração, pela meditação na palavra de Deus, pela gratidão e pela prática da obediência. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Caminhar por fé significa confiar na direção de Deus mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo. Cada pequeno ato de confiança, cada momento de entrega, cada oração sincera fortalece a fé e molda a realidade ao nosso redor. Muitas histórias bíblicas nos mostram que a fé não apenas transforma situações, mas também nos transforma internamente. Daniel, lançado na cova dos leões, confiou plenamente em Deus, e sua fé o manteve seguro. Daniel capítulo 6, versículo 23 relata: então Daniel, sendo tirado da cova, não se achou nele nenhuma ferida, porque havia confiado no seu Deus. A fé, portanto, não só muda o externo, mas fortalece nosso caráter, molda nossa mente e purifica nosso coração. Quando nossa fé é verdadeira, somos transformados de dentro para fora, e essa transformação se reflete na realidade ao nosso redor. É importante lembrar também que a fé não é sinônimo de ausência de problemas, mas de confiança no Deus que é maior que qualquer dificuldade. Quando enfrentamos crises, a fé nos dá coragem para resistir e perseverar. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos consola: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Saber que Deus está conosco nos permite encarar cada desafio com a certeza de que, através da fé, podemos moldar nossa realidade em conformidade com seus planos. E, acima de tudo, a fé nos conecta ao amor de Deus, que é a força maior do universo. Quando confiamos em seu amor, nossas escolhas se alinham com sua vontade, nossos passos seguem seu propósito, e nossas atitudes refletem sua bondade. João capítulo 3, versículo 16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé no amor de Deus não apenas nos salva, mas transforma cada área da nossa vida, moldando nossa realidade com esperança, paz e direção divina. Se você tem se sentido perdido, sem forças ou desanimado, saiba que é hora de fortalecer sua fé. Comece com pequenos atos de confiança. Ore, leia a palavra, entregue seus medos a Deus e espere nele. Lembre-se de que até mesmo uma fé pequena, como a de um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas e mudar a trajetória da sua vida. Deus deseja que você viva em vitória, que sua realidade seja moldada pelo poder da fé que habita em seu coração. Cada desafio é uma oportunidade para exercer essa fé e ver a mão de Deus agindo em sua história. E agora eu quero deixar um convite para você. Nos comentários, compartilhe algo em que você deseja exercer mais fé neste momento. Pode ser uma situação difícil, um sonho que parece impossível ou um desejo de mudança. Sua história pode inspirar outros a crer e a verem a ação de Deus em suas vidas. A fé não se fortalece sozinha. Ela cresce quando nos conectamos uns aos outros e testemunhamos o poder de Deus em ação. Vamos orar juntos. Senhor Deus, agradecemos pela fé que nos deste e pela promessa de que Tu estás sempre conosco. Fortalece nosso coração para crer, mesmo quando não vemos o caminho completo. Ajuda-nos a confiar plenamente em Teu amor e Tua direção. Molda nossa realidade segundo a Tua vontade. Dá-nos coragem para enfrentar cada desafio e que nossa vida seja reflexo da Tua presença e do Teu poder. Que a fé em Ti nos conduza à vitória, à paz e à esperança renovada. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, a fé verdadeira não é apenas acreditar em Deus, mas permitir que sua força transforme sua vida, suas decisões e seu futuro. Quando você escolhe confiar, mesmo nas dificuldades, sua realidade começa a ser moldada pelo poder divino. A força da fé é o que nos conecta ao impossível, é o que move o céu e nos permite viver em plenitude. Confie,
entregue e observe Deus agir.